A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Nós saudamos a todas as igrejas com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos transmitindo essa escola bíblica dominical para o Brasil e para o exterior, da nossa central de comunicação na cidade de Vila Velha, no Plano 100. Nós vamos agora dar continuidade a essa escola bíblica dominical que se iniciou às 10 horas com um evento especial das crianças. E nós gostaríamos, nesse início, de transmitir aos irmãos algumas informações daquilo que tem ocorrido na obra do Senhor em várias partes. E vamos iniciar aqui mostrando o trabalho que os jovens da igreja de Chapecó estão realizando, um trabalho de evangelização na igreja de Bernardo, na Argentina. E esses irmãos estão lá agora conosco assistindo à escola bíblica e nós os saudamos com a paz do Senhor. Também registramos o que foi realizado o primeiro culto na ilha de São Tomé e Príncipe, um país que fica em uma ilha da costa equatoriana ocidental da África. Vai aparecer até o mapa mostrando a localização aqui. Foi realizado um seminário no Manaim de Aracaju, com a participação de pastores do presbitério. Também a participação dos pastores do presbitério. Foi realizado um seminário para jovens no Manaim de Ilhéus, na Bahia. E um seminário especial foi realizado no Manaim de Passo Fundo, com a presença de pastores do presbitério. O pastor Gideuti, no dia de ontem, transmitiu uma palavra via satélite para 3 seminários na parte da tarde, Passo Fundo, Sergipe e Ilhéus. Também registramos um culto especial, onde foi realizado unção e ordenações em Cacoal. E também registramos o evento de glorificação que foi realizado com as crianças, intermediários e adolescentes na igreja de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E, por fim,
foi consagrado ao Senhor um novo templo no bairro de Minas Gerais, na cidade de Eunápolis, na Bahia. Assim, meus irmãos, nós teremos, antes de dar início às perguntas, uma palavra introdutória do pastor Gideuti. Bem, irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor e dizer da nossa alegria de estarmos aqui falando com os irmãos do Brasil e do exterior e, particularmente, fazemos a saudação toda especial ao seminário. Os irmãos estão reunidos no seminário na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Lá estão presentes os pastores Amadeu e pastor Daniel, desincumbindo dessa missão maravilhosa. E nós queremos dizer, antes das perguntas que vamos fazer, queremos lembrar os irmãos que estamos dando início a um período que vai se estender até o dia 24 de novembro, quando daremos um grito, faremos um alerta ao mundo, quando dizemos ao mundo que vai nos ouvir. Tudo está sendo preparado para esse grito, para esse momento quando vamos alertar não somente a igreja fiel, mas a todos aqueles que estão necessitando de uma palavra de explicação para esse momento que o mundo vai passando. O mundo não tem respostas. A religião não tem respostas. O cristianismo existe como sigla. Perdeu as suas características mais importantes, que foram as características doutrinárias que deram início à vida da igreja no primeiro século. E há um evangelho voltado agora para ser cristianismo também. A mesma coisa, perdendo todas as características, fundamentos doutrinários que trouxeram a igreja fiel até aqui e que são os elementos básicos para o seu arrebatamento. No primeiro momento, a igreja foi visitada, ou ela começou a existir a partir do Pentecostes. Pentecostes foi o derramamento do Espírito Santo para estabelecer a igreja no mundo, para fazer uma separação, para chamar para dentro dela aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, chamados por Jesus. Eles foram escolhidos pelo Pai, chamados por Jesus por um encontro, para serem dirigidos pelo Espírito Santo. Aí está o grande significado do projeto de salvação. Primeiro, eleição da parte de Deus. Lá na eternidade você foi escolhido. Um dia o Senhor te chamou, houve um encontro seu com esta eleição. Foi o chamado. Jesus disse, vem para cá e para o reino. E você agora vai ser dirigido pelo meu Espírito. Isso é que é importante. A partir disso, a igreja passou a existir e ela tem esse compromisso que está estabelecido no Pentecostes e agora. Outro derramamento do Espírito nós estamos vendo já de algum tempo para cá. E nós somos testemunhas desse derramamento do Espírito. Temos uma mensagem que está relacionada com a vinda do Senhor Jesus e a necessidade desse preparo para esse encontro com o Senhor. A igreja vai partir. O tempo dela se esgotou, está se esgotando. A porta da graça está aberta. Haverá um momento
quando o Senhor mesmo fechará esta porta. E a igreja subirá. Esse momento é um momento ditoso, esperado pela igreja, pelos fiéis, por aqueles que não estão conformados com o mundo. Entenderam que o mundo não tem aquilo que as pessoas precisam, especialmente para a sua alma. Não há descanso para a alma. A vida do homem se tornou difícil em muitos aspectos. É verdade que há uma acomodação, as pessoas estão se habituando, a situação que está vivendo o mundo, está tudo certo. A igreja foi preparada e o derramamento do Espírito que estamos tendo agora, essa visitação do Espírito Santo, é preparar a igreja para esse momento, para que ela possa passar por esse momento abençoada, sustentada, governada, guiada, dirigida pelo Espírito Santo. Não há outra saída, se não for o Espírito Santo dirigindo essa igreja para esse momento, tudo estará perdido. Mas Deus tem providenciado aquilo que é uma oração no Velho Testamento lá do profeta. Nesse momento que estamos vivendo, diz assim, e ele diz, lá no meio dos séculos, na ira, esse momento que estamos vivendo, na ira do mal. O mal dominou o mundo, as mentes, as consciências. Nesse momento, ele faz a oração. Na ira, lembra-te da misericórdia. O que estamos vivendo como igreja hoje, nesta obra, é a misericórdia de Deus. Um mundo que não conhece isso. Um mundo que dispensa isso. Um evangelho que perdeu as suas cores. Uma Bíblia simplesmente de papel e letra, sem o valor profético para definir o homem nesse momento que estamos vivendo, em suas posições como servos de Deus, como crentes em Jesus e como proclamadores desse tempo. Arautos, profetas, trombetas que se levantam nessa hora. Estamos nos preparando para dar um grito para o mundo. O mundo quer ouça, quer deixe de ouvir, não importa. Estamos interessados em que um evangelho, seja ele de onde for, esteja sendo despertado. Porque esse é o momento. É o grito da meia-noite. E o grito da meia-noite é esse que nós estamos dando e vamos dar. Estamos nos preparando para dar esse grito. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. O mundo que estiver com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo, ouvirá. Estaremos nos preparando para dizer isso ao nosso vizinho, aos nossos parentes, aos nossos colegas de repartição, aos nossos amigos, colegas de trabalho, de escolas. Estamos sendo preparados. Porque este grito não é simplesmente gritaria, não é simplesmente pregação. Não, absolutamente. O grito é o testemunho. É dizer aquilo que é a certeza que você tem deste projeto para o qual foi chamado. Fomos chamados para um projeto e temos a responsabilidade de nos desincumbir desse projeto. Qual o projeto para o que fomos chamados? Qual foi o projeto? Como é o seu nome? O nome está aí bem identificado com o nome da igreja que pertencemos. Se chama Igreja Cristã Maranata, dentro de um projeto. Se nós não estivermos nesse projeto, o nome não tem valor nenhum. Mas nós temos a responsabilidade desse projeto. É para nós, para os que estão em nossa volta, para os que estão perto, para os que estão longe. Essa palavra inicial, eu quero dizer que é necessária para muitos que estão aqui. Os nossos visitantes
estão aí, não sabem, alguns não sabem, veem os fatos, os acontecimentos, choram, lamentam, alguns já até se acostumaram, mas não tem resposta para isso que está ocorrendo, para as ocorrências que estamos vivendo nesse mundo que aí está. Um mundo dominado completamente. Trevas, escuro. Aliás, quando se fala em trevas e fala em escuros ou escuro, é a identificação do final da razão humana. A razão do homem vai para as trevas. Termina na escuridão. E a de Deus é a luz. Por isso, nós estamos preocupados com a revelação, que é a luz de Deus, que é a palavra revelada, que é o fundamento da igreja para esse momento da sua partida. Amados, estamos começando essa semana e daí, durante todo esse período, as mensagens serão todas relativas à volta do Senhor Jesus. Mas é preciso que a igreja se prepare. Nós temos que nos preparar. Existe um texto em Amós ou Oséias, não me recordo o texto que todo mundo conhece. Sereis a trombeta de Deus, se separares o precioso do vil. Se preparares, se separares o precioso do vil, sereis a trombeta do Senhor, o anúncio do Senhor. Então, meus irmãos, a igreja agora, ela tem que dizer aquilo que é do Espírito e fazer uma diferença muito grande e fundamental. O que é do Espírito e que não é do Espírito. A trombeta, aquele instrumento, nós vamos falar sobre eles, sobre esses instrumentos. Nós vamos falar sobre as festas de Israel a partir de domingo próximo. Vamos mostrar que a igreja obedece um calendário profético semelhante a Israel. A Páscoa, é por isso que eu estou avisando, estou dizendo aos irmãos, que nós temos um grupo de pessoas que tem se interessado, que tem mandado as suas contribuições para a Escola Bíblica Dominical. E hoje até, inclusive, eu quero dizer que um dos assuntos que nós vamos tratar foi simplesmente de uma conclusão profética, revelada, que o irmão, na sua simplicidade, mandou, Estado do Rio, falando a respeito de um texto muitíssimo conhecido. Mas os irmãos vão ver a riqueza que está nesse texto. Há pouco estávamos reunidos, os pastores, alguns da comissão do presbitério, da comissão de administração do presbitério, conselho presbiteral, estão presentes aqui, inclusive o pastor Diniz, o pastor Marcelo, que fez a abertura, e o pastor Adaíso. Também os demais irmãos estão presentes aqui conosco. Inclusive, fiz um convite de um irmão que está aqui da área de Vitória, Vila Velha. Ele tem sempre mandado as suas contribuições e pela segunda vez eu liguei para ele. Ontem, ele está aqui conosco. Disse, olha, você está convidado a fazer parte do satélite, para preparar o satélite. Temos irmãs aqui presentes, a irmã Jane, que também nos assiste aqui, nos está dando assistência aqui, nos ajudar aqui um pouco do português. Né? E a todos que estão presentes aqui, nosso agradecimento. Mas dizendo, meus irmãos, que estamos incumbidos e imbuídos da necessidade de nos preparar para dizer, para falar. Não adianta dizer, Jesus vem, breve virá, breve virá. Isso tudo aí, o mundo está acostumado com tudo isso. Uma historinha aqui, uma pregaçãozinha ali, tá ótimo, é isso mesmo. Agora, nós não, nós estamos com nesse período, preocupados em dizer a nós mesmos, a cada um de nós, da necessidade que temos desse preparo. E no dia 24 de novembro,
nós vamos dar um grito para o mundo, através de televisão, através de rádio, através de todos os nossos sistemas de comunicação, todos os recursos que tivermos disponíveis, em 8 idiomas. E eu estou prevendo isso e dizendo para os nossos irmãos que será um momento de muita felicidade para todos nós. E até o final do ano será de festa. A festa das trombetas. Trombetas e festas. Nós vamos fazer a diferença. Vamos dizer, trombetas que tocam para a igreja, trombetas que tocam para Israel, trombetas que tocam para o mundo. As trombetas para Israel, nós vamos ver os resultados para Israel. Nós vamos ver as trombetas que tocam para a igreja. Nós vamos ver as trombetas que tocam para o mundo. Por isso, anteriormente, colocamos o assunto de trombetas. Serão avisos, serão sinais, serão juízos. Não ficou muito bem claro para todos os irmãos, mas foi um despertamento. E agora os irmãos vão ver a riqueza daquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição como advertência a esse momento profético que estamos vivendo, que antecede a vinda gloriosa do Senhor Jesus. A situação do mundo, as circunstâncias que estamos vivendo. Então, explicado isso, nós vamos fazer, então, a primeira pergunta. Vamos à primeira pergunta. Hoje temos a ausência sentida de 2 irmãos que estão sempre aqui. Eu não sei se ficou alguém de vocês fazer as perguntas para você, né? Então, vamos começar aqui pelo pastor outra vez, aproveitar a presença do nosso querido companheiro, pastor Marcelo. Marcelo, vou ficar aqui do seu lado. Ótimo. Você é grandinho, mas eu vou te ajudar se for preciso. Pode trabalhar. Então, nós vamos apresentar a primeira pergunta dessa escola bíblica dominical, que está aqui para todas as igrejas. Lendo os textos do Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao 46, qual a expressão usada pelo Senhor Jesus para advertir a sua igreja quanto ao momento que precede o seu arrebatamento? Nós vamos dar 5 minutos para que as igrejas, para que os irmãos possam estar lendo o texto e buscando a resposta para essa pergunta. Assim os irmãos poderão estar abrindo a palavra para identificar qual é essa expressão que foi usada pelo Senhor Jesus para advertir a sua igreja voltar ao texto, né? Quanto ao momento que procede ao arrebatamento. Podemos colocar o texto, como temos alguns irmãos aqui. Ótimo. Nós podemos ler com a igreja, aproveitar. Ótimo. Não é? Vamos ler com a igreja? Então, com as igrejas? Vamos colocar na tela o texto de Lucas 12, 35. E buscar essa resposta aí. Ótimo. Aqui já está o texto. Vamos ler juntos? Então, comigo, todos, estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Continua. Juntos. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Continuando, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que quando se cingirá e vos fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. O último ainda, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Vamos abrir a participação dos pastores aqui, que estão aqui? Não, ainda continua. Há um versículo ainda. Não, vai ter mais versículos. Juntos. Nós pedimos Sabei... até 39, né? Vamos lá, então. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. É só esse texto, Lucas até? Esse é o último agora?
Então vamos continuar. É. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dize essas parábolas a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a razão? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Virá o senhor daquele servo, acho que acabou, né? Isso. Muito bem. A pergunta está de... Novamente. Continua. A pergunta agora é essa. Isso. Está no texto, não é? Está no É texto. isso aí. Agora, os irmãos vão dar a resposta. Os irmãos agora. devem identificar, então, qual a expressão que Jesus usou para advertir a igreja do momento profético que precede ao arrebatamento. A pergunta 1. É a 1, essa aqui. É. Já vamos à resposta, vamos abrir aos pastores, Isso. para que eles possam irmão. contribuir. Isso. Algum Qual a dos pergunta? irmãos que queiram trazer a resposta, ou um dos pastores. Fica do lado de lá da tela. Ok. Já tá com ele, já tá com ele. Daíso. Amém. A resposta está no Lucas capítulo 12, versículo 35. E o versículo diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Esta seria a resposta proposta pela primeira pergunta. Veja os irmãos. Os irmãos, prestem minha atenção. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. A advertência aqui está no sentido de que os lombos cingidos, você vai ler em Efésios, você vai encontrar o texto assim, lombos cingidos com a verdade. Por quê? No passado, ou mesmo hoje, as pessoas que costumam carregar peso, fazer levantamento de peso, elas têm uma preocupação técnica, que é até fisiológica, é de que o corpo esteja bem posicionado a ponto de estar dentro do centro de gravidade de qualquer esforço que ele fizer. Então, ele pegou algum peso, ele vai levantar, o seu corpo tem que estar dentro de um centro de gravidade, onde toda a carga vai para um lugar só. E isso, no passado, eles usavam para as lutas, para as batalhas, eles usavam aquelas cintas que pegavam os músculos das costas, que são aqueles que estão responsabilizados para pegar o maior volume, o maior peso. Então, veja os irmãos, quando você pega um peso e você está em desequilíbrio, sua coluna não está na posição, sua coluna vertebral não está na sua posição, você não vai conseguir levantar aquele peso. Então, é fundamental que sua coluna, seu corpo, esteja perfeitamente na posição. A igreja que vai ser arrebatada, ela tem que estar, o corpo tem que estar na posição certa para pegar o peso da verdade. E diz o texto, cingidos os lombos, essa região, com a verdade. A verdade
é a coisa mais pesada que existe. E só existe uma verdade. Não existem duas verdades, que é a palavra. A palavra é a verdade. A igreja deve estar preparada, portanto, com a palavra da verdade. Simplesmente a palavra. O corpo, ele não vai simplesmente... O texto aqui, a exigência, não é só essa. Não é só a palavra. Cingidos os lombos e acesas as vossas candeias. Vamos lembrar o seguinte, na parábola das virgens, nós vamos encontrar as virgens, eram virgens, foram chamadas, não foi o povo que estava do lado de fora, não, mas estava do lado de dentro. Elas foram chamadas para as festas, para a festa, para a chegada do noivo, a vinda de Jesus. 5 prudentes e 5 loucas. Todas as que estavam ali tinham vestes nupciais, que era necessário para o casamento. Então, elas tinham, quem dava a veste era o dono da casa. Interessante. Ele convidava para o casamento do noivo, do filho, e ele dava a veste, porque as pessoas vinham com antecedência para a cidade, andavam de longas distâncias, e vinham para aqueles lugarejos, e só entrava quem tinha a veste. Então, eles podiam andar até pela cidade antes do casamento e eram identificados. Aqueles ali vieram para a festa. O mundo vai identificar a igreja que vai embora de acordo com a vestimenta dela. Foi chamada? Foi. Então, foi chamada. Você é crente? Ah, sou crente. Muito bem, está tudo bem. É crente, foi chamado. Está na festa. Entrou para a festa. Entrou? Então, vamos lá. Agora, o que era preciso? Candeia acesa. Por quê? Porque não havia luz elétrica, então cada um tinha que ter a sua própria iluminação, sua própria luz. Então, o noivo chegava lá na porta, lá longe, ele via o meu rosto, que estava iluminado com a candeia. A candeia estava aqui na minha mão, que era o uso assim, para iluminar o meu rosto. E ele identificava o meu nome e a pessoa que tinha que ter o óleo e o fogo. O que aconteceu na verdade? As virgens prudentes tinham óleo e tinham fogo. Tinham candeia, as outras também tinham. Foram chamados, são crentes. Oh, maravilha. Inclusive, elas usavam a expressão, o meu Senhor. A igreja que vai ficar, ela diz assim, o meu Senhor tarde virá. Há uma igreja dizendo isso. E ela teve uma experiência de salvação, como qualquer outro teve. Onde estava a diferença? Todo mundo está salvo. Foi chamado, mas não foi escolhido. O escolhido, ele se identifica com o fogo, com a presença do Espírito Santo. Então, a pergunta que foi feita, quer voltar? Pergunta? Vamos à pergunta, vamos à resposta. A pergunta, lendo o Evangelho, qual a expressão usada pelo Senhor para advertir a sua igreja quanto ao momento? Quer dizer, então, resumindo, qual é? Primeiro, palavra. Segundo, luz, revelação. Então, palavra revelada. Não é palavra revelada, é pregação só? Está ótimo. Não vai. A igreja não vai viver nessa hora de pregação. A igreja vai viver da palavra revelada. Pregação é uma coisa que eu concluo, é conclusão. Sou muito inteligente, eu fiz curso de filosofia, filosofia, seja o que for. Sou um grande teólogo. Isso não funciona. Não funciona. O que vai funcionar é palavra revelada. É isso que você precisa saber. Você que é visitante, nós respeitamos seus pensamentos, suas ideias, mas olha aqui, ideia de gente não funciona aqui. É preciso que a palavra seja revelada. Palavra revelada é entender o momento que você está vivendo, como você tem que se preparar e estar pronto para esse momento. Por quê? Porque é noite, estamos vendo as trevas. Se não tem luz, você não vai ver o caminho. O noivo vai chegar nas trevas,
no momento mais escuro. É meia-noite. À meia-noite, ouviu-se o grito. Então, aí está uma palavra. Eu não sei se caberia uma colocação ainda aqui do pastor Diniz daqui, que tem dado esse assunto sobre comunhão, sobre corpo. Eu não sei o que ele gostaria de dizer, que seria muito bom se ele quer dizer alguma coisa agora, ou quer... Hein? Tem uma segunda pergunta? Bom, então vamos fazer a segunda pergunta, depois o pastor Diniz vai complementar. Hoje nós temos uma festa aqui, né? Então, assim, na segunda pergunta eu vou passar agora a palavra ao pastor. Nós vamos então apresentar a segunda pergunta dessa escola bíblica dominical. Cite os versos nos quais podemos encontrar tais advertências para essa vigilância. Ou seja, está se referindo ao texto já citado em Lucas. Então, cite os versos nos quais podemos encontrar tais advertências para essa vigilância. Aí o pastor Diniz vai fazer uma contribuição. Nós vamos esperar que os irmãos, vejam só, os textos você tem que ler, né, reler praticamente. Então, para que você possa reler com mais rapidez, então vamos dizer o seguinte, vamos aqui ao texto, nós vamos, em vez de ler todo o texto, o irmão vai ler a partir do verso 39 ao 46, tá certo? Então você vai encontrar o quê? Quantas advertências aqui? Os irmãos vão encontrar, vamos ver as advertências que os irmãos vão encontrar para esse texto. Senão fica muito grande, não é isso? Isso, exatamente. Então de... Aqui não pode ficar. Isso, vamos de 39 a 46. Vamos ler. Onde é que está a primeira advertência? Onde é que está a primeira advertência? Vamos ver quem vai repetir aqui. A primeira é: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, essa é a primeira advertência. Pronto, pastor Diniz está aqui. Temos uma segunda advertência. Segunda advertência. Irmã, pastor Daís, você tem uma segunda advertência aí? Que você pode ver, está no verso 40, Versículo não é? 40. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Veja os irmãos. A primeira diz o seguinte: a que hora se soubesse. Então ninguém sabe. Ele começou, ninguém sabe. É como o ladrão que entra na sua casa, você não sabia, ele não avisou. Ó, estou chegando, hein? Não, ele não fala nada disso. Você pega de surpresa, você chegou no outro dia, ele carregou o que você não queria que ele carregasse, mas ele carregou, você não viu. Então, a vinda do Senhor Jesus também será assim. Será uma surpresa. Surpresa. Então diz assim, aí no verso seguinte, assim, que horas ele vem? Qual é a hora? Então, houve um grupo que disse que Jesus vinha em 1825, né? Foi o advento de Jesus, até uma igreja, tudo isso, não temos nada a reparar isso aqui. Só que ele errou nisso, porque ele predisse uma coisa que não aconteceu e ninguém vai prever. Ninguém. Agora vamos lá. No terceiro, aqui nós temos a irmã Letícia, está aqui conosco aqui. Ela já achou no verso 43, não é isso? Pode ler, irmã Letícia. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Muito bem. Então, tem uma característica. Qual a característica do servo fazendo assim o quê? Essa é que é a pergunta. Vamos lá, a resposta. Fazendo o quê? Fazendo assim o quê? Hein? Palavra revelada. Se ele tiver na palavra revelada, ele está certo. E é isso aí. Então, na palavra revelada, ele tem duas coisas. Uma verdade que ele está carregando e um aviso que ele está dando para o mundo. Ó, Jesus está às portas. Aí vem o esposo. É a meia-noite. Olha, a revelação está aqui, a palavra revelada. Quando você tem a palavra revelada, você tem um anúncio para o mundo. Amém.
para o mundo. Então, e por último, aqui, nós vamos encontrar no verso 46. Nossa irmã Fernanda vai ler. Verso 46. Isso, a doutora Fernanda aí. O Diniz também tem a contribuição. Quem? O Diniz depois. Depois o pastor Diniz tem uma palavra interessante sobre o assunto. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separa-o-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Ele vem no dia que não sabe, que ele não está esperando. Então, vejam só, a pergunta foi feita. No texto ali, quantas advertências por causa de quê? Qual a finalidade de tantas advertências? Por causa daquilo que nós respondemos no começo. Vigilância. Então, a vigilância está em função disso. Está no primeiro versículo logo. Candeia acesa, palavra revelada. Não tem eu. Olha aqui. Lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, veio, o Senhor colocou o querubim. Espada flamejante. No caminho. Quem é o caminho? Jesus. Aquele que não tem palavra revelada não vai conhecer a bênção que foi prometida desde a primeira igreja, no período, logo, início da igreja, a igreja de Éfeso. Qual a promessa para a igreja de Éfeso? Entrar pela porta para participar da árvore da vida. A árvore da vida, tem um segredo para você entrar nela. O homem não entendeu e não quer. Ele quer letra, discussão, conversa. Mas olha, a espada está desembaiada. Querubim é o responsável para vigiar o caminho. E ele é dinâmico. Ó. Ela não está parada, não. Ela está se movimentando de todos os lados, acertando, ajustando o que é necessário. Palavra revelada. A palavra revelada é dinâmica. É aquilo que está no caminho. Que está no caminho está andando, não está parado. Então, se não é palavra revelada, meu amigo, meu irmão, meu vizinho, meu parente, meu visitante, não vai entrar não. E nós estamos pregando uma mensagem importante para nós, para a nossa família. Por isso, a igreja está convocada para todos os domingos presentes nesta reunião. Não queremos nos delongar, o pastor Diniz está aqui, ele tem uma palavra também para complementar. Acho até que não vamos ter a última pergunta. Tem a terceira ainda. Tem uma terceira, mas vamos deixar, não é? Vamos deixar a terceira para a próxima reunião. Pastor Diniz, por favor, você pode dar uma palavra. É interessante, nesse aspecto da igreja que vai ser arrebatada, que essa igreja é uma igreja que tem comunhão com o Senhor. E ela vive, como nós vimos aqui, da revelação. Ela tem os lombos cingidos com a verdade e ela tem candeia acesa, porque ela vive da luz. E aí no verso 37 diz a palavra: bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa e chegando-se os servirá. Então o Senhor nos fez assentar à mesa, o Senhor fez de nós um corpo. Porque à medida que eu ouço a revelação, meu irmão ouve a revelação, à medida que nós estamos vivendo a mesma verdade, que é a verdade revelada pelo cabeça que é Cristo, nós nos tornamos um corpo. E nada nos fala mais do que corpo do que assentar à mesa. Porque o Senhor nos convidou para assentar à mesa e partir o pão. E aqui diz que Ele nos servirá. E quem está nos servindo é o Senhor. É Ele quem parte, é Ele quem nos dá, é Ele quem nos governa. Aleluia. E andando na luz, eu ando na luz, meu irmão anda na luz, como Ele está na luz, e nós somos um corpo, uma igreja. E Ele vai arrebatar essa igreja, esse corpo que vive nessa revelação, nessa luz que vem dEle, que é Ele. Amém. Amém. Glória a Jesus. Nós iremos, então, deixar para as igrejas a terceira pergunta
para a próxima Escola Bíblica Dominical, para que durante a semana os irmãos possam estar estudando o tema. Aqui está, então, a terceira pergunta. Neste momento, como a Igreja Fiel irá exercer a vigilância que antecede o arrebatamento da Igreja? E aqui algumas observações. Responda com um verso que está no texto e ainda explique com clareza o aspecto profético, resumindo com 2 palavras este preparo. Então, essa pergunta vai permanecer para as igrejas estarem durante a semana estudando, e assim encerramos a Escola Bíblica Dominical, desejando a todos a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus.